Pronto? Bacana, vamos lá, muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma live no Estúdio com o Autor. Hoje, de novo, começar aí a guerra, iniciozinho de semana, plena segunda-feira. E vamos lá com o tema competência hoje. Na verdade, falamos já uma parte da competência na nossa live da semana passada, mais precisamente só a parte introdutória, inaugurada, e hoje eu vou estabelecer com vocês uma análise dos 3 critérios primordiais de fixação da competência. A competência Ratione Materia, a competência Ratione Loci e a competência Ratione Personae, também entabulada como foro por prerrogativa de função. Beleza? Já eu vou desabilitar os nossos comentários, mas eu vou deixá-los momentaneamente, porque eu gostaria de começar a live. Eu não estou com Covid, eu estou tossindo por causa do meu refluxo, mas eu quero começar a live respondendo uma provocação decorrente da aula passada, quando eu falei do princípio da correlação, mais precisamente do Instituto da Emendatio Libelli. E eu recebi a seguinte provocação: mas Nestor, você falou que Emendatio Libelli é aplicada no momento da sentença. Tudo bem, é uma verdade. Mas eu não posso antecipar os efeitos da Emendatio para viabilizar, por exemplo, a aplicação do acordo de não persecução penal? Ora, o que se tem dito é o seguinte, que quando o juiz percebe que existe um erro grosseiro no âmbito da tipificação promovida pelo promotor, ele pode antecipar benefícios ao suposto autor do fato que seriam negados se a tipificação estivesse equivocada. Então, nesse cenário, se existe um erro grosseiro quanto à tipificação, e se a tipificação correta ensejasse, por exemplo, o acordo de não persecução penal, mas o promotor, ao invés disso, ofereceu a denúncia, eu, juiz, rejeitaria a inicial acusatória. Rejeitaria a inicial acusatória, esboçando as razões da minha rejeição. Não é tecnicamente Emendatio Libelli, naturalmente não é, seria teratológico falar nisso, mas, de todo modo, funciona como uma discordância momentânea pelo magistrado, de maneira a viabilizar que institutos que vão interferir no status libertatis do sujeito sejam então implementados. Beleza? Mas isso daria um desenvolvimento teórico bastante rebuscado. Ótimo. Fecho esse parêntese, é o momento aí que vocês chegaram agora. Com isso, vou desabilitar os nossos comentários e começo sim com o nosso capítulo 10 do curso de Direito Processual Penal. Vamos trabalhar a partir de agora com a competência Ratione Materia. E qual é a lógica da competência Ratione Materia para que você perceba? Eu já quero frisar com toda a segurança necessária que o estudo da competência Ratione Materia vai nos entregar qual é a justiça competente para julgar um determinado tipo de delito. Então, no nosso capítulo 10, o que é que nós iremos entregar para você? A justiça competente. Eu quero saber qual é a justiça competente para julgar um determinado tipo de infração. Se a justiça comum, estadual ou federal, ou no outro prisma, se a justiça especializada, seja ela a eleitoral ou a militar. No âmbito da justiça comum, que nós começamos já no primeiro contorno da página 395, eu imploro a você, justiça comum é o gênero, do qual fazem parte a justiça comum estadual e a justiça comum federal. Só que a justiça comum estadual, olha o clichê amplamente comungado no Brasil. A competência da justiça comum estadual é residual, é periférica. A justiça comum estadual, ela não tem a sua competência definida por afirmação. A competência da justiça comum estadual é firmada por exclusão, porque lhe cabe julgar o que não foi conferido expressamente pela Constituição Federal às demais justiças. É exatamente essa ideia que eu compartilho com vocês aqui na página 396.
eu tento mostrar claramente que a competência da Justiça Comum Estadual é uma válvula de escape. Ela acaba acomodando aquilo que não foi expressamente conferido às demais justiças. Mas qual é a grande sacada hoje? O estudo de um outro braço da Justiça Comum, que é a Justiça Comum Federal. Só que a engenharia, a alquimia da matéria, a beleza, a essência da estrutura, a Justiça Comum Federal não tem competência residual. A Justiça Federal tem a sua competência explicitada na Constituição, em dois dispositivos importantes. O artigo 108, que trata da competência dos tribunais regionais federais. Eu falo dele mais precisamente ao tratarmos do foro por prerrogativa. Eu mostro a competência do TRF para julgar autoridades com foro por prerrogativa de função. Mas a grande questão é a competência da Justiça Federal de primeiro grau. E a competência da Justiça Federal de primeiro grau está no artigo 109 da Constituição. Então, na página 397, eu coloco um post-it, porque é onde eu começo a abordagem da competência da Justiça Federal de primeiro grau, e o meu post-it é destacado aqui, ó, o artigo 109 da Constituição. O artigo 109 da Constituição, ele é vital para dominarmos a competência criminal da Justiça Federal. Mas o artigo 109, a partir de qual inciso? A partir do inciso 4. O inciso 4 e os demais, o 5, o 6, o 7, por quê? Os incisos 1, o 2 e o 3 não tratam de competência criminal. A partir do inciso 4 do artigo 109 é que nós temos a competência criminal estabelecida. E aí eu começo, a partir da página 397, a destacar para você cada inciso do artigo 109 que traça a competência da Justiça Federal. E de todos, me permite a confidência, o mais explorado em concurso, destacadamente, é o próprio inciso 4, porque ele é o mais amplo de todos. Já que no inciso 4 está dito o seguinte, veja, a Justiça Federal vai julgar os crimes, contravenções não, mas os crimes contra bens, serviços ou interesses da União, autarquias, empresas públicas e fundações públicas federais. Então, ora, se esse item é o mais aberto, é o mais amplo, é aquele cujo perímetro é o mais abrangente de todos, eu já destaco aqui, na própria página 398, que a Justiça Federal não vai julgar, em hipótese alguma, ao menos a Justiça Federal de primeiro grau, contravenção. Contravenção contra a União é julgada onde? Na Justiça Estadual. Aonde, Nestor? No Juizado Especial Criminal Estadual. Ora, mas a Justiça Federal tem juizado especial também? Tem. O Juizado Especial Criminal Federal julga crimes federais com pena máxima de até 2 anos. Contravenção, não. As contravenções serão julgadas na Justiça Estadual, mesmo quando praticadas contra a União. Eu já perrei as contas de quantas vezes isso foi cobrado. Eu vejo contravenção julgada na Justiça Federal, pensa comigo, de 2º grau, lá no TRF. Imagine uma autoridade com foro por prerrogativa de função que pratica uma contravenção. Imagine um juiz federal. O foro por prerrogativa do juiz federal é no TRF. Se esse juiz federal praticar uma contravenção, ele vai ser julgado no TRF. Tudo bem? Então seria o contexto excepcional de uma contravenção julgada na Justiça Federal. Agora a regra geral é que as contravenções estão expulsas. E quanto aos entes, fazendo um paralelo entre a minha matéria e os seus estudos de direito administrativo, veja, ora doutor, eu tenho os crimes contra a União, autarquias, empresas públicas e fundações públicas federais. Ficaram de fora as sociedades de economia mista.
E, notadamente, o grande exemplo hoje de sociedade e economia mista é a Petrobras. Eu recebi um direct perguntando o seguinte: Nestor, você poderia falar de um crime ocorrido em plataforma da Petrobras? Certamente a referência deve ser quanto à explosão a uma plataforma da Petrobras, que levou a 11 mortos, e a plataforma ela perdeu sua angulação regular e depois ela afundou. Ora, custou US$1 bilhão essa plataforma. E as discussões foram as mais variadas, porque até o MPF investigou. Ora, qual é a referência? O Rômulo Moreira, ele foi bem enfático, escrevendo um artigo muito interessante, publicado no Conju, dizendo que a competência não é federal, a competência é estadual. Só que, ponto de atenção, você acompanhou aí o Petrolão. E o Petrolão sangrou os cofres da Petrobras. Por que tivemos a deflagração processual na Justiça Federal? Lembre sempre, doutor, o inciso 4 do artigo 69 diz assim: a competência da Justiça Federal, se ela afetar interesse da União. Ora, a União, ela é dona, mesmo que parcialmente, da Petrobras? É, sem dúvida. A União tem as suas entranhas na Petrobras. Então, ora, o Petrolão sangrou tanto a Petrobras que quase veio à bancarrota, que verificamos ali interesse da União. E, por consequência, a órbita foi no espectro federal. Mas isso aí, doutor, depende de quê? De análise de cada caso concreto e a interpretação. No caso específico da plataforma, a matéria foi parar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Então, temos aqui a referência. Que referência? É o ponto numa live que eu quero te tranquilizar. Justiça Federal vai julgar o quê, Nestor? Crime. Contravenção, não. Agora, crimes contra bens, serviços ou interesses da União, autarquias, empresas públicas e, a reboque, fundações públicas federais. Estão descartadas as sociedades de economia mista. Eis aí o contexto de interpretação mais razoável e talvez extremamente intuitivo. Agora, me permite avançar no seguinte contexto, para que eu chegue novamente na Operação Lava Jato. Num outro prisma, nós temos a competência da justiça especializada. Seja ela a justiça especializada eleitoral ou a justiça especializada militar. Porque a justiça do trabalho, em que pese ser especializada, ela não tem competência criminal, como bem assentou o STJ. Só que a justiça especializada eleitoral, ela vai julgar as infrações eleitorais positivadas no Código Eleitoral ou na legislação eleitoral especial, e ela também vai julgar qualquer infração comum interligada por conexão ou continência. Então a justiça eleitoral, ela é aberta, miscigenada, eclética. Ela julga as infrações eleitorais e julga infrações comuns que estejam interligadas, seja pela conexão ou pela continência. E isso é interessante por quê? Porque no caso do Petrolão, esse entendimento do Pleno do Supremo atingiu diretamente a Operação Lava Jato. Porque o Supremo passou a entender que os crimes federais interligados aos crimes eleitorais devem ser levados para a Justiça Eleitoral. Um modus operandi diferente do que foi adotado na Operação Lava Jato. Isso trouxe um grande trauma interpretativo, inclusive, só por curiosidade, nessa segunda-feira. Na prova do MP de São Paulo, o gabarito era crime federal conexo com crime eleitoral, separação de processos. Ou seja, o espelho da prova do MP de São Paulo era exatamente o comportamento adotado na Operação Lava Jato. Só que se essa prova fosse realizada agora em 2020, o gabarito seria outro. O gabarito hoje é crime eleitoral conexo com crime comum, pouco importa se estadual ou federal, eu julgo tudo aonde? Justiça Eleitoral. Percebeu? Agora, além disso, a Justiça Eleitoral, ela comporta a aplicação dos institutos benéficos da Lei 9.099 de 95.
Então, na Justiça Eleitoral, tem composição civil dos danos? Tem. Tem transação penal? Tem. Tem suspensão condicional do processo? Tem. Então, você pega 3 dispositivos da Lei dos Juizados. Quais? O 74, o 76 e o 89 da Lei 9.099 de 95, artigos 74, 76 e 89, e eu aplico na órbita da Justiça Eleitoral. Então essa seria uma referência importante exatamente dentro da nossa conjugação de esforços para definir o perímetro de aplicação da Justiça Eleitoral e esta análise à luz do enfronhamento da Lei dos Juizados. Porque os institutos benéficos da Lei dos Juizados eu aplico na esfera eleitoral. Agora, num outro prisma, e aí eu avanço, eu ingresso lá na página 411, na competência da Justiça Militar. Ora, muita gente não gosta de estudar competência da Justiça Militar. Deixa eu lhe fazer uma confidência de experiência de vida. Na minha prova oral, o tópico que foi sorteado para o meu azar, na oral, foi competência da Justiça Militar. E o avaliador era um membro do Ministério Público Militar. Ora, doutor, ele me rachou no meio. Então ele queria um grau de especificidade absurdo. E nesse cenário, é óbvio que você tem que ir preparado. Porque senão é nesse momento que você naufraga no concurso público. E não adianta nada morrer na praia. A Justiça Federal, melhor, a Justiça Militar, ela é hermeticamente fechada. A Justiça Militar vai julgar as infrações definidas nos artigos 9º e 10 do Código Penal Militar. Então, os 2 dispositivos que funcionam como essência definidora da competência da Justiça Militar são os artigos 9º e 10 do Código Penal Militar, porque eles definem o que é uma infração militar. Esse post-it eu coloco aqui, ó, na página 411 do livro. Os artigos 9º e 10 do Código Penal Militar. Agora, Nestor, a Justiça Militar não vai julgar outras infrações. Só que, pergunta da minha prova oral, e os institutos benéficos da Lei dos Juizados? Composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo são aplicáveis na esfera militar? Foi uma das perguntas da minha prova oral. Não. Porque existe proibição expressa lá na Lei 9.099. Então veja, aqui eu destaco, ó, gabaritando agora a minha prova oral, memória do trauma, o artigo 90A de água da Lei 9.099 de 95, artigo 90A de água da Lei dos Juizados, proíbe a aplicação da Lei dos Juizados na esfera militar. Quando o meu examinador perguntou isso, eu falei, não, excelência, não aplicamos a Lei dos Juizados na esfera militar. Ora, eu me lembro como se fosse hoje, doutor. Ele deu um tapa na mesa, levantou e disse, quem lhe falou isso? Gritando. Eu não sabia mais nem meu nome naquele momento. Eu amarelei. Sabe qual foi a minha solução? Eu disse assim, excelência, em que pese a polêmica, o entendimento preponderante é pela não aplicação. Polêmica, desculpa a expressão, porra nenhuma. Polêmica nada. É texto de lei expresso. Não aplica porque a Lei 9.099 ela é explícita nesse sentido. Ali que eu descobri o tópico do edital que diz assim, na prova oral serão explorados o domínio de conteúdo e o preparo psicológico do candidato. Ali é que eu vi que aguentar a pressão no momento faz parte do jogo da prova oral. O que é, obviamente, comum. Aqueles que já fizeram a prova oral, todos têm a sua experiência dentro de um trauma proposto por algum examinador. Maravilha. Só que, meus amigos, eu saio desta percepção da nossa justiça especializada, seja ela a eleitoral, seja ela militar. E na página 419 do livro, eu abordo, um dos tópicos que eu reputo mais importantes. Eu inauguro aqui a chamada competência pela natureza da infração. É o tópico 27 da página 419.
Vou demonstrar o porquê da importância. A competência Racione Matéria, que eu inaugurei na live de hoje, ela nos dá a justiça competente. Seja a justiça comum, estadual ou federal, seja a justiça especializada, eleitoral ou militar. Só que esse critério é muito amplo. Então a competência pela natureza da infração, ela dá para você o órgão que vai julgar um determinado tipo de crime dentro de uma justiça. Então a competência pela natureza da infração lhe apresenta o órgão que vai julgar aquele tipo de delito, em razão da natureza daquele delito, em razão do DNA daquele delito, do perfil dele, do enquadramento. Aí você diria, porra, Nestor, mas quem define isso é a lei de organização judiciária aqui do meu estado, independentemente de onde você resida. Eu sei. Só que a própria Constituição Federal pode indicar o órgão que vai julgar um tipo de crime pela natureza daquele crime. E a Constituição Federal fez isso em 2 momentos. Vê se faz sentido. O artigo 5º, inciso 38, a linha D de dado da Constituição diz assim: os crimes dolosos contra a vida, por sua natureza, que natureza, Nestor? Por serem crimes dolosos contra a vida, serão julgados em um órgão. Que órgão é esse? Tribunal do Júri. Então, questão recorrente em concurso público. A competência do júri é definida pela natureza da infração. Verdadeiro. Vale dizer, o júri julga as infrações que têm natureza de infrações dolosas contra a vida. Em outro prisma, continua comigo. O artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal diz assim: os juizados especiais criminais têm competência para julgar infrações de menor potencial ofensivo. Vale dizer, a competência do juizado é para o julgamento de infração que tem o perfil, que tem o status de infração de menor potencial ofensivo. Leia, crimes com pena máxima de até 2 anos e as contravenções independente da quantidade de pena da contravenção. Nós temos contravenção com pena máxima de 5 anos de prisão simples. Vai para o juizado? Vai. Por ser contravenção, ontologicamente é de menor potencial ofensivo. Então, no tema competência pela natureza da infração, eu destacaria os 2 exemplos constitucionais. Por quê? Porque eles são cobrados em concurso. Ora, e estão positivados aonde? Artigo 5º, inciso 38, a linha D de dado da Constituição Federal, que trata do júri. Artigo 5º, inciso 38, a linha D de dado. Me disseram, Nestor, não mostra esse post-it não, que aparece ao contrário. Eu sei, de bobo eu só tenho a cara. Mas quero mostrar que eu estou especificando o meu post-it, exatamente como fonte de inspiração para as suas anotações. E também destacaria o artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 98, inciso 1 da Constituição, que trabalha com a competência do juizado. E colocaria aqui, ó, na página 419, quando eu começo competência pela natureza da infração. Por quê, doutor? Porque você não vai ler o assunto só uma vez. Lá na frente, fazendo o fichamento e aprimorando as suas anotações, o que você quer? Sintetizar a análise de cada elemento. Porque tempo hoje é o bem mais precioso. A pandemia tem mostrado isso. Muitos começaram a refletir sobre o tempo. Eu fui fazer uma conta, se eu viver 80 anos, né, se Deus me permitir isso, eu não vou ter vivido 30 mil dias. Aí eu comecei a dimensionar os meus dias e a pensar quando eu acordo como ele vai ser. Você imagina. Ora, eu sei que isso é importante, mas às vezes a gente passa pela vida sem refletir. Então aqui é exatamente uma estratégia de movimentação temporal, de ajuda e otimização de tempo. Com isso, eu avanço e agora saio do meu capítulo, que foi o capítulo 10, e começo a destacar para você o capítulo 11, que trabalha com o critério de competência. Mais uma confidência, é questão de predileção, cada um tem seu gosto. Mas o item da competência que eu mais gosto de estudar é a competência em razão do lugar. Está lá no capítulo 11. Por quê? Ela é a mais democrática de todas.
ela é a mais cobrada em todos os concursos. Se você faz juiz, promotor, defensor, procuradoria, cai. Se você faz carreiras policiais, cobram. Se você faz analista, cai. Se você vai para PF, cai. Se você vai para PRF, cai. Tem questão para tudo, à torta e à direito. Hoje de tarde eu fiquei selecionando 70 questões de polícia, 70. Não para delegado, gerais, todas CESP. Uma porrada envolvendo competência territorial. Por quê? Agora eu vou facilitar a nossa vida. O critério de competência territorial, ele atende a 3 regras importantes. E essas regras, elas são piramidais. Essas regras, elas sofrem uma ordem de preferência. E isso é fundamental, porque isso facilita a nossa vida. Eu vou tentar inovar na live de hoje. Hoje de tarde, eu tentei aqui, ó, eu tô no meu gabinete de casa, e aí aqui eu coloquei uma lousa. Hoje eu fiz esse esqueminha aqui sobre o CAD, que é do tema ação penal. Só que eu vou aproveitar a minha lousa de hoje, isso aqui não tá na programação não, eu tô fazendo agora de improviso. Mas eu vou aproveitar, porque na competência territorial, normalmente quando eu dou aula eu faço assim, ó. São 3 regras para definir competência territorial. E essas regras são a vida nossa, porque as regras são vistas em ordem de predileção. Quais são elas? A primeira regra é a mais importante. Qual é ela, Nestor? Eu estou colocando aqui na luz, ó. São as teorias territoriais. As teorias territoriais. Ora, de que maneira? Daqui a pouco eu volto para a lousa. Vou sentar aqui novamente. Para dizer o seguinte. Eu tenho 3 teorias territoriais. A primeira, você vai anotar isso, é a teoria do resultado. O que isso significa? Na minha matéria, a competência como regra é definida pelo local da consumação do crime. É só você pensar, meu Deus, onde é que o crime se consumou? Indicou o local da consumação, pensa, quem é o juiz que atua nessa comarca? Ele é o juiz territorialmente competente. E essa regra é regra geral, estabelecida onde? Post-it lá, ó, para começar o capítulo 11, lá na página 437, ela está definida no artigo 70 do CPP. A regra geral da competência territorial na minha matéria está na porra do artigo 70. Logo, a competência usualmente é definida pelo local da consumação do crime. Agora, olha o detalhe. A teoria do resultado, ela convive harmonicamente com a outra teoria territorial, que é a teoria da ação. E pela teoria da ação, isso caiu na prova de analista do Senado Federal. Pela teoria da ação, a competência territorial é determinada pelo local do último ato executório. A teoria da ação, ela é aplicada para os crimes tentados. O crime tentado é o crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Meu Deus, não tem consumação. Eu vou definir a competência territorial pelo local da ação, pelo local do último ato executório. E de acordo com o STJ, também podemos aplicar a teoria da ação para definir a competência do júri, mesmo sem ter previsão legal. Isso é interessantíssimo, porque o local da ação é o local onde a sociedade se sente agredida. O local da ação é o local onde eu tenho mais facilidade de prospectar a prova. Portanto, para o STJ, o júri tem que ser realizado no local da ação. Então, dentro da primeira regra, as teorias territoriais, ora, regra geral, teoria da ação. E, eventualmente, regra geral, teoria do resultado, local da consumação. E, eventualmente, teoria da ação para os crimes tentados. Só que eu tenho uma outra teoria territorial, que talvez seja a mais marginal de todas. Eu adoro trabalhar com os assuntos marginais. Que teoria seria essa? A teoria da ubiquidade. Pela teoria da ubiquidade, a competência territorial é definida pelo local da ação ou pelo local do resultado. E a teoria da ubiquidade, ela é aplicada, veja, para os crimes à distância. O que é o crime à distância? O crime à distância é aquele crime onde a ação nasce no Brasil e o resultado ocorre no estrangeiro, ou aquele crime onde a ação vem do estrangeiro e o resultado acontece no Brasil. Então, no crime à distância é só pensar, meu Deus, o que aconteceu no Brasil? A ação ou o resultado? É ali que teremos
a definição da competência territorial. Portanto, nas teorias territoriais, eu tenho teoria do resultado, regra geral, teoria da ação para os crimes tentados e para o júri, segundo o STJ, e teoria da ubiquidade para os crimes à distância. Todas elas enfechadas no artigo 70 do CPP. As três teorias territoriais. Agora viria a pergunta do concurso. Nestor, a questão não me disse onde o crime aconteceu. Eu não tenho como invocar as teorias territoriais do artigo 70 porque eu não sei onde o crime ocorreu. Aí eu vou para a lousa. Para poder mostrar para você a nossa segunda regra. Sabe qual é a segunda regra? Mas cuidado para não confundir com o processo civil. A segunda regra é o domicílio ou residência, olha o detalhe, do réu. Domicílio ou residência do réu. Essa é a segunda regra. Não vale, por favor, domicílio da vítima. Domicílio da vítima pode definir competência no processo civil. No processo penal, não. Quer ver? Para você que agora está prestando aí concurso para a polícia, Nestor, e se for violência doméstica e familiar contra a mulher? Na Lei Maria da Penha, eu não defino a competência territorial pelo domicílio da vítima? Não. Não tem exceção. Nem na violência doméstica. E olhe que a Lei Maria da Penha, ela foi reformada intensamente no ano de 2019. Ora, esse ano, eu acabei de comentar a Lei Maria da Penha recentemente. Fui abordar todas as alterações. Meu Deus do céu, como foram alterações? Talvez tenha sido a lei especial, fora abuso de autoridade, mas a lei especial mais reformada. Não mudaram a competência territorial, continua a mesma. Vale dizer, teorias territoriais. Se não resolverem, domicílio ou residência do réu. Mas, Nestor, e se o réu não tem domicílio ou residência? É sem teto, sem terra, nômade, cigano. A questão não deu domicílio nem residência. Aí, eu vou para a lousa e você aborda a terceira regra. Qual é a terceira regra? Prevenção. Prevenção. Essa é a terceira regra. Prevenção é sinônimo, eu estou mostrando para você aqui, tudo que está anotado aqui na minha vida de organização de aula, mas prevenção é sinônimo de antecipação. Juiz prevento é o juiz que se antecipa, juiz prevento é o juiz que chega primeiro. Vale dizer, no aspecto técnico, juiz prevento é o juiz que primeiro recebe a inicial acusatória? Ou o juiz prevento é o juiz que, na fase do inquérito, adota medidas cautelares inerentes ao futuro processo. O juiz que, na fase do inquérito, decretou uma preventiva, autorizou a interceptação telefônica, determinou um sequestro de bens. Esse juiz já é competente para o futuro processo porque ele é prevento. Pacote anticrime batendo na nossa porta. Diante da figura do juiz das garantias, a regra de prevenção vai ter que mudar. Porque o juiz que recebe a inicial acusatória e o juiz que adota medidas cautelares na fase do inquérito, ele estará impedido de julgar a causa. Esse juiz que atua nesta fase preambular será o juiz das garantias. Então quem vai ser o juiz prevento? O juiz correlacionado ao juiz das garantias. Eu terei na vara criminal o juiz das garantias e um juiz a ele correlato que atuará na instrução da causa. Quando o juiz das garantias recebe a inicial, quem vai ser o juiz competente para julgar o processo? O juiz a ele vinculado. Ou então, quando o juiz das garantias adota uma medida cautelar na fase do inquérito, quem será o juiz para julgar o futuro processo? O juiz a ele vinculado. É assim que vai funcionar a interpretação do artigo 83 do CPP. Beleza? Então o que é que eu faço lá no nosso capítulo 11? Eu me preocupei em exaurir a lógica da competência territorial, mostrando as teorias territoriais, depois o domicílio ou residência do réu, aqui na página 442, e na página 442 gritando para dizer domicílio da vítima não fixa a competência criminal, e se não resolver, aí eu coloco na página 443 o critério subsidiário. Olha o rótulo que a gente deu. Critério subsidiário, qual é? Prevenção. É o soldado de reserva.
é a válvula de escape. Aí avançamos e chegamos no capítulo que está na moda, o capítulo mais midiático, que é a competência em razão da função, a competência ratione personae, ou foro por prerrogativa de função. Por quê? Doutor, me permite a confidência. Algumas autoridades, pela importância do cargo ou da função desempenhada, são julgadas diretamente em tribunal, no que nós nos habituamos a chamar de foro por prerrogativa de função, e que alguns equivocadamente apelidam de foro privilegiado. Não use essa expressão em concurso público e aqueles que advogam não usem em petição. Foro por prerrogativa de função, porque o prestígio é para o cargo ou para a função desempenhada, e não para essa ou para aquela pessoa. Só que no âmbito do foro por prerrogativa, o que eu faço? Aí a cultura das tabelas. Na página 455, eu construo a tabela mostrando o foro por prerrogativa dos principais tribunais do país, mas separando por poder. Como assim, Nestor? Supremo Tribunal Federal, competência artigo 102 da Constituição. Eu mostro as autoridades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e as autoridades que não integram os três poderes, mas que também gozam de foro por prerrogativa no Supremo. Sabe por quê? Eu odeio ler um dispositivo da Constituição que me traz um número gigantesco de informações, um sem número de informação, sem classificação. Tipo, o Supremo vai julgar, o presidente da República vai julgar, os ministros vai julgar, os ministros do próprio Supremo vai julgar, os ministros do TCU, mas vem tudo jogado. O que a gente precisa fazer? Organizar para que eu veja as autoridades do Executivo que são julgadas no Supremo, vale dizer, presidente, vice-presidente, ministros. As autoridades do Legislativo que são levadas ao Supremo, senadores e deputados federais. As autoridades do Judiciário que são levadas ao Supremo, vale dizer, ministros de Tribunal Superior. E as outras autoridades que são levadas ao Supremo, Procurador-Geral da República, ministros do TCU, comandantes das Forças Armadas, chefes de missão diplomática permanente. Ora, se eu organizo a matéria, até para lembrar, para assimilar, fica muito mais fácil. É o que eu tento fazer na página 455, mostrando a competência do STF, a competência do STJ, a competência do TJ e a competência dos TRFs. Vale dizer, os 4 principais tribunais em termos de cobrança. Agora, o que eu faço na sequência? Eu começo a destacar, a partir da página 456, as regras de interpretação que envolvem o foro por prerrogativa. Me permita destacar aqui, na nossa live, algumas regras de interpretação que eu vou eleger como mais importantes. Olha a primeira regra interpretativa. Doutores, autoridades com foro por prerrogativa no TJ ou no TRF, se praticarem crime eleitoral, serão julgadas no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. Vale dizer, a competência do TJ e do TRF é excepcionada pela competência do TRE para julgamento dos crimes eleitorais. O mesmo não acontece, olha o detalhe, com a competência do Supremo e do STJ. O Supremo e o STJ também julgam os crimes eleitorais perpetrados pelas autoridades que gozam de foro por prerrogativa no STF e no STJ. Eu já perdi as contas de quantas vezes isso foi cobrado e muita gente boa erra. Agora, uma segunda provocação importante, ainda dentro do foro por prerrogativa. Boa parte das autoridades no Brasil tem o foro por prerrogativa previsto na Constituição Federal. E a competência do júri, como vimos hoje, também está projetada na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D de dado. Então a pergunta seria, e quem tem foro por prerrogativa previsto na Constituição Federal, se praticar um crime doloso contra a vida, vai para júri? O Supremo Tribunal Federal tem súmula vinculante de número 45, para dizer o seguinte, quem tem foro por prerrogativa previsto na Constituição Federal não vai a júri. Será julgado no seu tribunal de origem. O mesmo não acontece
quando a prerrogativa é fixada apenas na Constituição do Estado. Quer ver? Eu tenho convicção que o vice-governador do seu estado tem foro por prerrogativa no TJ. Quem é que estabelece isso? A Constituição do Estado. Se ele praticar um crime doloso contra a vida, vai para a júri? Vai. Será levado a júri. Porque o foro por prerrogativa previsto na Constituição Estadual não tem como se sobrepor à competência do júri que está positivada na Constituição Federal. Percebeu? Agora, as duas regras hoje que eu vou eleger como primordiais. A primeira, o Pleno do Supremo, ele tentou higienizar o foro por prerrogativa. E o que o Supremo fez na composição plenária? O Supremo disse assim: para gozar de foro por prerrogativa, é necessário que o crime seja praticado durante o desempenho da função e que diga respeito ao desempenho da função. Então, esses dois requisitos são exigidos cumulativamente. Quer ver? Imagine que eu, Nestor, me envolvi num crime, num acidente automobilístico na direção de veículo automotor. Na próxima eleição, me candidatei e fui diplomado deputado federal. Esse crime, cujo processo tramita em primeiro grau, permanecerá sendo analisado em primeiro grau. Esse processo não será remetido ao Supremo. Mas, Nestor, você virou deputado federal. Dane-se. Quando o crime foi praticado, eu não era deputado federal. Portanto, não vou usufruir de prerrogativa de função. Um outro exemplo. Eu já fui diplomado deputado federal. E no transcorrer do meu mandato, no exercício da deputança, eu chego bêbado em casa e espanco a minha esposa. Esse crime nada tem a ver com o desempenho da função de deputado federal. Portanto, eu serei julgado em primeiro grau, mesmo que eu tenha praticado o crime enquanto eu era deputado federal. Percebeu? Tranquilo? Então, eis a lógica do Pleno do Supremo. Para gozar de foro por prerrogativa, é preciso que o crime seja praticado durante o desempenho da função e que diga respeito ao desempenho funcional. Sem esses dois requisitos, não há de se falar em foro por prerrogativa. Esse é o meu primeiro grito de alerta. Agora, o segundo grito de alerta. Nestor, e o foro por prerrogativa de função, ele persiste até quando? O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de 2 parágrafos do artigo 84 do CPP. Então, o artigo 84 do Código de Processo Penal teve o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ambos do artigo 84, sepultados pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, então, diz o seguinte: o foro por prerrogativa persiste enquanto o sujeito é autoridade. Acabou o cargo, acabou o mandato, acabou a prerrogativa. Ex é ex, e ex não tem mais direito a nada. Imagine, ex-presidente da República, ex-ministro, ex-governador. Ora, se é ex, acabou o foro por prerrogativa. E o processo que eventualmente estava tramitando no tribunal será remetido para onde? Para o primeiro grau de jurisdição. Essa primeira constatação. E a segunda constatação: quanto às ações de improbidade administrativa, não há foro por prerrogativa em nenhum momento. Então, se a autoridade, enquanto autoridade, responder por improbidade, a improbidade tramitará no primeiro grau. Beleza? Agora, para que eu me aproxime aqui do fim da nossa live, 45 minutos de live. Qual foi o tópico nevrálgico definido pelo Supremo? E se o sujeito renuncia ao mandato com o intuito de forçar a remessa do processo ao primeiro grau? Essa renúncia tem efeito? Porque nós tivemos um deputado federal que renunciou ao mandato de deputado na véspera de ser julgado pelo Supremo para forçar a remessa do processo ao primeiro grau. E o Supremo considerou
que a renúncia ao mandato na véspera do julgamento caracteriza abuso de direito. E com isso ela foi desconsiderada. E o Supremo julgou e condenou esse deputado federal. Beleza. Só que o Supremo voltou ao tema. E agora a regra do jogo está mais clara. O Supremo diz assim, ó, isso aqui, doutor, é para tatuar no braço. Eu posso renunciar ao mandato até antes de ser intimado para apresentar alegações finais. Então, se eu renunciar até antes de ser intimado para apresentar alegações finais, o processo será remetido para o primeiro grau. Agora, se eu renunciar depois de ter sido intimado para apresentar alegações finais, aí não tem solução. Aí o processo será mantido perante o tribunal. Nós teremos perpetuação da jurisdição. E o tribunal julgará aquela autoridade. Perceberam? É o que tem de mais moderno em termos de jurisprudência em se falando do foro por prerrogativa de função. Tá claro? Bacana? Só uma confidência. Eu sei que as aulas de competência são mais pesadas. Tem um grau de tecnicidade maior. Infelizmente, o tema competência, ele é repleto de detalhes. E muitos deles são burocráticos. Não são dos mais agradáveis. Então eu tentei, de maneira objetiva, abordar os nossos capítulos que falam da competência em razão da matéria, da competência em razão do lugar e da competência em razão da pessoa, que é o foro por prerrogativa de função, e faço questão de destacar que o foro por prerrogativa de função hoje é o que está mais na mídia. É aquele assunto que, quando é cobrado, entre aspas, tem um grau de previsibilidade em razão de sempre estar presente na nossa imprensa. E o critério mais democrático, sem dúvida, porque o mais usual em termos de exploração é a competência rationilóce ou a competência em razão do lugar. Beleza? Então, agradeço imensamente. A editora pede para avisar que hoje, novamente, temos a promoção do livro, né, que vai agora até às 23 horas, e com a senha Nestor 2020. Beleza? Tudo bem? Então agradeço imensamente a vocês, a todos que aqui estão participando, passando as suas mensagens. Uma boa semana pra gente, né? Mais uma semana aí de clausura, mas espero que continuemos firmes e até a nossa próxima live. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, até mais.